Olá, queridos, a paz do Senhor a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de formação de pregadores, o nosso Pregador com Propósito. Estamos aqui na nossa quinta e última aula do módulo de número 2. E na aula de hoje, nós vamos tratar aqui sobre um tema muito importante, assim como todos os outros, mas esse julgo ser extremamente importante. Então, você que já está entrando aí, vai deixando seu like, seu comentário, tá bom? Tudo isso é muito importante para o crescimento do canal, nos ajuda bastante. Então, deixa teu like aí, não custa nada, teu comentário, para que eu saiba que vocês estão também assistindo, participando destas aulas, tá bom? Hoje, aula de número 5, nós vamos falar sobre o pregador com vida de oração versus o pregador sem vida de oração, sem vida no altar. Nós chegamos aqui à nossa última aula desse módulo 2, como eu estava falando aos irmãos, encerrando aqui esse tempo precioso onde estamos falando sobre a oração como sustento espiritual do ministério da pregação. Ao longo destas aulas, nós aprendemos que a oração é disciplina teológica e também deleite espiritual. Aprendemos que a oração possui uma estrutura bíblica revelada por Deus. Aprendemos também que o púlpito precisa ser consequência do altar secreto. E hoje nós vamos encerrar com essa aula confrontadora, mas muito necessária, tá bom? Tema dela, como eu disse, pregador com a vida de oração versus o pregador sem vida no altar. Já para começar a aula de hoje, reflete aí. Você é um pregador que tem vida de oração ou não? Para pensar um pouco nisso. Essa aula, gente, não é um julgamento, tá? Ela deve funcionar mais como um espelho, na verdade. Não é um teste de técnica, mas de coração. Vida. Ela vai aqui mais nos ajudar a discernir onde nós de fato estamos e para onde Deus está nos chamando de volta do que qualquer outro tipo de situação, tá bom? O objetivo desta aula é que você seja capaz de reconhecer os sinais que distinguem um pregador que ora de um que perdeu o altar da oração já há muito tempo. Ela tem também como objetivo refletir sobre as consequências espirituais, emocionais e ministeriais da ausência da oração. Reavaliar a nossa rotina devocional à luz do nosso chamado e receber um caminho prático de restauração espiritual e também ser confrontado em amor com o chamado de Deus ao lugar secreto. Tá bom? Pregadores cheios de oração pregam com autoridade mesmo em silêncio, outros nem com gritos. Vou falar de novo a frase, porque essa frase não é minha, tá? Essa frase é de Leonardo Clinvenil. Ele disse que pregadores cheios de oração pregam com autoridade mesmo em silêncio. Os outros nem com gritos. Pegou a diferença? A diferença entre um pregador que tem vida de oração e o outro que vive apenas da técnica não está no volume da voz, no número de curtidas ou de convites para pregar. Está, na verdade, na autoridade invisível, no peso da presença de Deus que ele carrega, nos frutos eternos que acompanham a sua mensagem. David Wilkerson disse que a unção não é sensação, é o resultado visível da intimidade invisível com Deus. Mas a pergunta que fica é: o que define um pregador de oração? De fato, ele prioriza o secreto antes da exposição. Ele busca a Deus antes de buscar o púlpito, a oportunidade.
Ele prega o que recebeu em comunhão, não só o que ele apenas estudou. A mensagem nasce da presença, não da pesquisa apenas. Ele intercede antes de ministrar. Antes de falar sobre o povo, ele fala com Deus pelo povo. Ele sente o peso do púlpito. Para ele, pregar não é uma apresentação, é uma entrega espiritual. E quais são os sinais de um pregador sem vida de oração? O maior perigo do ministério é se tornar um profissional da fé. Isso é fato. Aqui não falamos de alguém que não presta, mas de alguém que se acostumou a viver sem o altar da oração. Ele acaba dependendo da performance, tá ok? Se emociona com os próprios gestos, mas não sente mais temor. Ele tem mensagens vazias, mesmo com conteúdo. A técnica, mas falta peso espiritual. Ele é imaturo emocionalmente falando. Ele reage mal a críticas, desanima facilmente, não há segurança na rocha, mas no resultado. A frieza espiritual disfarçada de intelectualidade, sabe muito, mas ora pouco. Cita teólogos, mas não busca o Deus dos teólogos. Perde o discernimento espiritual, não sente o tempo do espírito, confunde emoção com unção. Ele é o que Apocalipse 3:1 diz, né? Tem nome de que vive, mas na verdade está morto. E quais são, Aldoir, os frutos invisíveis de um pregador de oração? Bom, John Stott disse que o pregador de oração pode não pregar como os homens esperam, mas prega como o céu reconhece. Isso é importante. Quando um pregador vive no altar, o ambiente espiritual muda. Os corações são quebrantados e não apenas animados. Uma coisa é coração animado, outra coisa é coração quebrantado. Uma coisa é coração emocionado, outra coisa é coração quebrantado. O Espírito Santo opera além das palavras. A glória vai para Deus, não para o pregador. O centro é o Senhor e não o homem. Ok? E como que a gente pode, então, restaurar, de fato, uma vida de oração no ministério? A W. Tozer disse que o altar está sempre aberto para quem deixou o púlpito roubar o lugar secreto. Essa frase, para mim, ela é extraordinária, gente. O altar está sempre aberto para quem deixou o púlpito roubar o lugar secreto. O que você precisa fazer para restaurar, de fato, a vida no ministério, a vida de oração no teu ministério? Reavalie sua rotina espiritual. Você ora antes de estudar? Sua preparação começa com a presença? Segundo lugar, estabeleça um tempo diário inegociável com Deus. Sem distração, sem desculpas. Antes de alimentar os outros, alimente sua alma. Terceiro, ore pelas pessoas, não só por oportunidades. Nomeie pessoas, cidades, ministérios. Interceda com lágrimas. Quebre o ciclo do ativismo ministerial. Não viva só de agenda, viva de altar. Entenderam? Então, essa aula é uma aula muito simples, básica, objetiva, mas que pode, se você colocar em prática o que eu estou falando aqui, se você fizer o que eu estou falando aqui, isso aqui pode definir se você vai ter um ministério de sucesso na perspectiva divina ou de fracasso. Isso aqui é muito sério. Apesar de ser uma aula mais curta, objetiva, direta, simples, ao meu ver, é uma das mais importantes. Mais importante do que te ensinar a preparar um sermão, mais importante do que te ensinar a extrair uma lição do texto, mais importante do que te ensinar como falar, como se comunicar e tantas coisas que a gente vai ver aqui. Entender que antes de estar no púlpito, você precisa estar no altar da oração, para mim,
é o principal, tá bom? O pregador de oração é uma ameaça para o inferno, gente. Leonardo Ravenhill também disse que um pregador de oração pode abalar cidades inteiras. Um pregador sem oração não muda nem a si mesmo. Deus, ele está procurando, olha só, homens de oração. Deus não está procurando os mais famosos, o mais eloquente, o mais técnico. Ele está procurando homens de altar, de oração. Todo o resto é consequência. Então, ele procura quem anda com ele, quem ora, quem chora, quem vive no altar. Ezequiel 22, versículo 30 diz: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e não achei. Alguém que se colocasse na brecha perante mim, não achei. Então, a gente precisa ter essa consciência, sabe? De que precisamos ter vida de oração, ter a vida no altar, antes de ter a vida no púlpito. Tá bom? Faça um jejum, peça a Deus restauração no secreto, escreva uma lista de áreas do seu ministério que precisam ser regadas com mais oração. Grave um áudio de intercessão pelos seus ouvintes, familiares ou liderados. Comece a interceder regularmente pelas pessoas. Alder, esse negócio é chato. Tem gente que me manda um áudio aqui orando por mim. Às vezes chega para mim no WhatsApp. É um negócio chato, eu não gosto. Não gosta. A pessoa tirou um tempo da vida dela para orar por você. Pensa nisso. Ela tá mandando esse áudio. Você tem noção do que você fazendo isso para alguém pode mudar? Já pensou? A pessoa vai parar e vai dizer assim: poxa, fulano parou para pensar em mim, para orar por mim. Eu sou importante para ele. Tá vendo? É uma forma de pregar também. Pregar o amor, tá? Através da prática da oração. Pensa nisso. Avalie a sua caminhada espiritual com sinceridade. Faça essa autoanálise. Quanto tempo você ora diariamente? Sua preparação começa no altar ou no computador? O quanto sua agenda depende da oração? Já parou para pensar nisso? A gente precisa refletir mais sobre isso. Então, essa aula de número 5 do módulo de número 2, que é a aula de encerramento, ela deixa para nós esse princípio. Um pregador sem oração pode ser admirado, um pregador com oração será usado. No próximo módulo, nós vamos avançar rumo ao preparo técnico, com profundidade bíblica, fidelidade ao texto. Eu sei que vocês estão aguardando por isso. Homilética bíblica e exegese aplicada à pregação. Vai ser uma bênção. Continuemos firmes e seja um homem de Deus, um homem de oração, um pregador, uma pregadora de oração. Tenha vida no altar. Não abandone o lugar secreto. Deus te abençoe e até o módulo de número 3.